Olá, amado, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Novo. Você sempre é e sempre será muito bem-vindo aqui. Nós vamos a mais um vídeo agora do deputado Gustavo Gayer. Quero mostrar para você o que ele mostrou no debate de Trump e Biden. E veja que tem uma profecia do apóstolo Reginaldo Rolim, na verdade já vem desde 2022, 2023, falando algumas coisas a respeito do Biden, que está acontecendo. Você olha e a situação está precária. Ele não está conseguindo fazer algumas coisas básicas, que é, por exemplo, pensar no que ele está falando. E aí, conectar as ideias. Você vai ver como ficou estranho. Então, eu quero mostrar para você esse pedaço da profecia do apóstolo Reginaldo Rolim, de uma das que ele fala sobre o Biden, ok? Porém, não é a única. Então, tem outras anteriores, desde 2022, 2023, mas eu quero colocar essa que eu coloquei no canal no dia 18, mais recente, tá bom? Então, bora então ouvir o que o apóstolo Reginaldo Rolim vai falar a respeito disso. Vou colocar um vídeo do próprio canal no alvo, tá bom? Então, vou acelerar, adiantar ele ali para frente, exatamente aos 15 minutos e 20 segundos, onde ele começa a falar, ele fala antes do Trump, depois ele fala sobre o Brasil, fala muita coisa nesse vídeo, mas aí eu quero pegar esse pedaço específico. Vamos a mais uma prova, vou até dar um pause aqui, né? Pra gente vir adiantar aqui, ó, até 15 minutos, cadê 15? Opa, 15, aqui. Pronto. Aqui ele já vai começar então a falar a respeito do Biden. Presta atenção. Para distorcer a candidatura de Donald Trump lá nos Estados Unidos. Até o único dia de novembro de 2024 é decisivo. Aí vai cair um parafuso, uma loucura em todos que vão ver mais uma pessoa sentar à cadeira presidencial dos Estados Unidos com a faixa presidencial. Aí ele está afirmando que o Trump vai sentar novamente na cadeira lá. Agora presta atenção que ele vai falar sobre o Biden. Se o presidente Biden nos Estados Unidos, este homem conseguir chegar, isso eu falo desde 2022, 2023, eu tive diversas falas, que também está aí que o Diário do Profeta fez corte e colocou voz minha de live aqui no YouTube de 2023. Então não vem dizer que isso é agora. Eu estou dizendo que há uns dias atrás eu tive uma visão e eu voltei a falar novamente. 2 dias depois, Biden procura uma cadeira invisível, e não há cadeira invisível, não há aquela cadeira não estava ali, e eu vi no cérebro daquele homem que ele estava demente, e eu passei aqui, 2 dias depois disso aconteceu, para quem me acompanha, ver. Se esse homem, Biden, conseguir terminar o mandato presidencial nos Estados Unidos da América, pode acontecer, pode dizer que é milagre, e eu não vejo possibilidade disso acontecer. Eu não vejo, aí eu estou garantindo, eu não vejo possibilidade, é muito difícil ele terminar este mandato, porque há um avançamento dentro do cérebro dele que só Deus sabe o que é. Então, não adianta, todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Isso aqui está escrito em Romanos 8, 28. Todas as coisas colaboram juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Isso aqui está escrito em Romanos 8, 28. Tá certo? Então, isso eu estou garantindo. Sabe? Esse homem sendo pré-candidato à presidência, à sua eleição, quem é o vice-presidente ou a vice-presidente dele? Quem é o vice-presidente ou a vice-presidente dele? Eu não sei porque não olho no estudo, mas vocês devem saber. Porque ele não tem condição nem de terminar este mandato, imagine de começar o outro. Então, há uma revolução nos Estados Unidos da América, porque Deus me levantou para ser profeta da nação brasileira e dos Estados Unidos da América. Então, eu estou aqui despenando, como diz o outro, desenhando explicitamente, falando tudo aquilo que você poderia saber daqui a 1 mês, 2 meses. Eu estou falando isso agora, pelo Espírito Santo de Deus, através de sonhos, sem gaguejar, sem nada. É quase impossível que esse homem termine o mandato do presidente da República. Aí, então você ouviu aí o apóstolo Reginaldo Rolim falando a respeito do Biden. E olha o que aconteceu. Ontem teve o debate entre Biden e Donald Trump, né? É debate presidencial dos candidatos, o candidato à reeleição, né?
Biden e o candidato Donald Trump, né? Então, veja o que aconteceu, veja o que o Gustavo Gayer vai falar a respeito disso. Esse vídeo é bem diferente dos vídeos que eu costumo fazer. Eu fiz ele com muito carinho, muita atenção, levei horas preparando e selecionando o conteúdo, porque o que aconteceu ontem é um marco na história da política mundial. Nenhum debate, na história dos debates, foi tão perfeito para demonstrar as diferenças entre as duas forças que estão batalhando hoje no mundo inteiro. A direita, a esquerda, os conservadores e os progressistas. Mas vamos falar sobre o debate de ontem. Aqui eu separei os melhores, os piores momentos, a repercussão, como que isso impactou na intenção de voto nos Estados Unidos, o que a imprensa mundial está falando. Vamos lá. O Biden sumiu do mapa tem uma semana. Uma semana que ele está preparando-se e se organizando para esse debate. Fazendo media training, simulando debates falsos com assessores que na hora fingiam que eram Trump, e tudo para preparar o Joe Biden para esse debate. Esse foi o mais importante debate na história dos debates políticos. Biden, uma semana enclausurado, ninguém via ele, ninguém conseguia entrar em contato com ele, ele estava única e exclusivamente se preparando para esse debate. Donald Trump estava seguindo a vida dele normal, como se nem houvesse debate nessa quinta-feira. E aí, aparecem os dois para participar de um debate. E aí que a situação começa a ficar feia. Logo no início, não tem como esconder, por mais que a imprensa, a CNN mudou o formato do debate, só para vocês terem uma ideia. Pela primeira vez o debate ia desligar o microfone de um dos candidatos quando o outro estivesse falando. E os mediadores, eles decidiriam qual microfone ia ficar ligado, ou seja, os mediadores, os jornalistas que adoram o Biden. A CNN é uma das emissoras mais pró-Biden dos Estados Unidos. É pior que a Globo apoiando Lula. É como se fosse a Miriam Leitão. E mudaram o formato, Biden se preparando por uma semana, tudo para tentar criar uma arapuca para mostrar que o Donald Trump é ruim, desarticulado e fabricar uma derrota do Donald Trump. Olha isso, gente. Olha a articulação desse povo. Eu nunca vi um tiro sair pela culatra como esse. Eu nunca vi a performance de um debatedor ser tão ruim quanto a do Joe Biden, ao ponto de eu ficar com pena do Joe Biden. É como se a sensação que eu estava tendo é que eu estava assistindo ali maus tratos a idoso, né? Uma tortura. O Joe Biden tentando articular uma frase. Então vou pegar os melhores momentos aqui para você entender o que eu estou falando. Olha ele tentando bolar uma frase, tentando fazer com que isso chegue até o final, né? Essa frase seja completa. If they just paid 24%, 25%, either one of those numbers, they'd raise $500 billion, I should say, in a 10-year period. We'd be able to wipe out his debt. We'd be able to help make sure that all those things we need to do, child care, elder care, making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person. Gente, ele está falando dos 500 bilhões da saúde, depois mudou para criança e tornar cada pessoa elegível. Não estou entendendo isso. Para o que eu fui capaz de fazer com o... Aí depois ele pede desculpa. Desculpe-me, lidar com tudo que temos que fazer. Gente, ele não disse nada com nada, ele não completou. Olha a cara do Donald Trump para ele. Ele não está entendendo, assim como eu não estou, ninguém está entendendo o que ele quer falar. Isso aí foi 50% das frases dele davam isso aí. Ele dava um tilt, ele se perdia, ele não sabia o que ele estava falando. Aí ele volta mudando de assunto completamente. Totalmente fora da caixinha, sem conseguir terminar uma frase, sem coerência, demonstrando claramente que já não tem mais a capacidade cognitiva de debater. Olha só, continue a agir até que consigamos a proibição total, na iniciativa total em relação ao que podemos.
fazer com mais patrulhas de fronteira e mais agentes de asilo. Esse aqui foi o momento mais viralizante de todo o debate. Patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he Olha o Trump. Eu realmente não sei o que ele disse no final dessa frase. I don't think he knows what he Acho que ele também não sabe o que said disse. either. Look, Veja bem. Esse momento aqui foi terrível. I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look, A cara do Biden. A cara dele parece que tá derretendo. Não, mas vamos lá, tem mais ainda. Vamos lá. legal scholar throughout the world. Preste atenção nesse detalhe. Biden, ele tá com a cara de alguém completamente abatido e parece que a cara dele tá derretendo. Olha só. Legal scholar throughout the world, the most respected, wanted it brought back to the states. Ele não pisca. I did that. Now the states are working it out. If you look at Ohio, it was a decision that was an end result that was a little bit more liberal than you would have thought. Kansas, I would say the same thing. Ele não pisca. Tenta ficar esse tempo todo sem piscar. Texas is different, Florida is different, but they're all making their own decisions. É triste. Mas vamos lá. Ao final do debate, foi feita uma enquete na CNN, que é um canal de esquerda, e na CNN o resultado foi esse. Biden 33%, Trump 67%. Eu ainda fiquei surpreso de Biden ter conseguido 33%, porque, obviamente, os apoiadores dele votaram e tal, mas se fosse pessoas independentes, isentas, ele não chegaria a 10%, porque foi uma surra que até quem não gosta do Biden ficou com pena dele ali. Ao ponto dos democratas ter que trocar o cara. E é isso que vai acontecer, tá? Deixa eu mostrar pra vocês o próximo aqui. Esse aqui é um jornalista lá da NBC. NBC é uma outra emissora também esquerdista. Grande alcance, tá? Esse jornalista que sempre foi um grande apoiador do Biden, ele é o Chuck Todd. Ele é como se fosse ali a Daniela Lima. É a Daniela Lima aqui. Olha o que ele fala. Eu vou traduzindo, tá? You know, one of the things was, would either candidate look like the caricature Uma das perguntas é se algum dos candidatos parecia como caricatura that the other campaign has been trying to paint it? que a outra campanha está tentando desenhar sobre ele. And at the end of the day, Joe Biden looks like the caricature that conservative media has been painting. E ao final do dia, o Joe Biden ficou parecendo a caricatura que a imprensa conservadora fica fazendo dele. And there were no clips tonight, right? E não teve clipes, eu não estou falando de cortes. This was, you saw it before your eyes. Isso foi diante dos nossos olhos. Look, I don't want to just tell you what I think here. Eu não quero apenas te dizer o que eu acho aqui. Tom, I've been talking to a lot of leaders in the Democratic Party. Eu tenho falado com muitos líderes do Partido Democrata, Electeds, eleitos, coalition leaders. Líderes de coalição. There's a full-on panic about E tem um pânico completo this performance. sobre a performance dele. Então, o partido do Biden está em completo, absoluto pânico por causa da performance dele. Not like, oh, this is recoverable. Não é do tipo, isso aí dá para remediar. It is more of okay, he's got to step aside. É mais do tipo, pelo que eu tô vendo, ele vai ter que abrir mão, ele vai ter que sair fora. There's a lot of that chatter. Tem muita conversa como essa. This is about as bad of a performance. Essa é a pior performance que se poderia ter, que o Biden poderia ter entregue. His goal was to try Eu não sei se a meta dele, among Democrats. I mean, look, eu não sei se a meta dele era apenas criar almas calmas, mas aqui nós estamos falando da Daniela Lima, dizendo, é como se a Daniela Lima estivesse falando assim, o Lula tá horrível, o Lula foi péssimo, tem que tirar o Lula imediatamente. Vamos para a próxima. Esse aqui é o Reinaldo Azevedo dos Estados Unidos. Pensa no Reinaldo Azevedo dos Estados Unidos, aquele que ignora completamente a realidade. Lá atrás, há mais ou menos um mês atrás, ele disse isso aqui, ó. Peraí, deixa eu aumentar, vai lá. Mas eu disse a verdade quando eu falo que ele estava preparado. Ele está muito além de preparado. Na verdade, eu acho que ele está melhor do que ele jamais esteve, né? Falando do Biden. Nossa. Aí depois do debate, olha o que ele fala. Essa é uma batalha pelo futuro da democracia americana.
And now is a good time. In June, thank God. E agora ainda é um bom tempo. Em junho, graças a Deus. In June and not October. É junho e não é outubro. In June. Em junho. This is the last chance. É a última chance. For Democrats to decide. Para os democratas decidirem. Whether this man we've known and loved for a very long time. Se esse homem que a gente conhece e ama há muito tempo. Is up to the task. Está apto à tarefa. Ele acaba de dizer, democratas, pelo amor de Deus, retirem o Biden, coloquem outro candidato. Ele acabou de dizer isso. E agora, até o Biden foi tão ruim, não só ele foi ruim na performance dele, né? Assim, é triste, gente, a performance do Biden foi triste, mas ele mentiu muito e foi desmentido também por fact-checks da própria CNN. Largaram a mão do Biden, gente. É tipo assim, agora a própria CNN vai bater no Biden como se forçando os democratas para tirarem o Biden e colocar outro candidato, porque não tem como. Eles sabem que com o Biden vai perder. Aí vai o fact-check. Ele disse que no governo dele não teve nenhuma tropa morrendo em lugar nenhum, foi uma mentira. As tropas morreram debaixo do comando dele, claro. Ele disse que colocou um teto de $15 para cada injeção de insulina no Medicare, mas é mentira, na verdade é 35. Ele disse que colocou um teto de $200 para qualquer tipo de droga, de remédios, né, gastos de remédios no Medicare, só que na verdade foi $2.000. It's $2,000 a year. He said the border now has fewer crossings than when Trump was in office. Ele disse que teve menos travessias ilegais, né, imigrantes ilegais entrando nas fronteiras dos Estados Unidos do que da época do Trump. E aí o cara da CNN desmente ele. Generally not true. Mentira. He said, or at least strongly suggested, unemployment was at 15% when he took office. Ele disse que o desemprego estava 15%, né, quando ele assumiu. It was actually 6.4. Mas na verdade estava 6.4 na época do Trump. He said Trump wants to get rid of Social Security. Ele disse que o Trump quer acabar com a INSS, a aposentadoria. Trump doesn't. He said e o Trump não quer. Billionaires pay 8.2% in taxes. Ele disse que os bilionários pagam 8.2% de impostos. It's much higher. He said é muito mais alto que isso. Ele mentiu tudo o que ele falou. Trump told Americans to inject bleach amid COVID. Ele disse que o Trump mandou os americanos injetarem que boa, como é que fala? Esse descolorante durante a crise da Covid. You know, Trump made foolish comments about Aí ele fala, o Trump pode ter falado algumas besteiras, mas ele não falou isso não. Studying disinfectant injection, but didn't frame it as advice to people. And Biden said the Border Patrol endorsed him. E o Biden disse que a patrulha fronteiriça, né, dos Estados Unidos apoiavam ele, o que é uma mentira, e ele foi desmentido pela própria patrulha fronteiriça durante o programa. Ele falou isso. E o pessoal da patrulha da fronteira foi lá na hora e já jogou no Twitter que era mentira. Aí vamos pra próxima. Olha só como é que tá a situação agora, Biden e Trump. Gente, é vergonhoso. A pergunta foi feita, é uma análise que é feita nas redes sociais, na internet, né, a cada minuto. Quem vai ganhar as eleições de 2024? Tá? Olha o que aconteceu depois do debate. Isso aqui foi o debate, tá? Logo após o debate, Donald Trump, 61%, Joe Biden, 41%. Olha isso aqui. Logo após, isso aqui foi logo após, tá, o debate, olha como é que ficou a diferença entre os dois. E aqui, os jornalistas mais pro-Biden que tem no New York Times. É no New York Times? É. Eles se posicionam, como que eles se posicionaram em relação ao debate? Olha aqui, Trump ganhou 5. Aqui, como é que tá? Aqui são os mais radicalizados mesmo, né, aqueles que negam a realidade. Colocaram como se fosse um empate, mas todos praticamente falaram que o Trump ganhou. Aí aqui também, os mais radicalizados, apoiadores do Joe Biden, falando as mesmas coisas. O Joe Biden é um homem bom e um bom presidente. Ele deve se curvar para fora da corrida. Biden não pode continuar dessa maneira. Eu estou ouvindo altas ansiedades dos democratas por causa do debate, da performance do Biden hoje. Vou pegar aqui. Depois do debate, eu não acho que Biden deveria concorrer. Esses são os jornalistas, gente, que mais apoiam o Joe Biden. São os que mais apoiam o Joe Biden. E aí, para piorar, olha como é que ficou aqui no Brasil a situação. Olha isso. Aqui até a imprensa brasileira falando. Olha, Márcio, aqui nos Estados Unidos o clima é de desânimo geral com esse debate. Inclusive, eu queria chamar aqui uma mensagem que eu vi no X, no antigo Twitter, de uma americana dizendo o seguinte: olha, se você mora em outro país, por favor, desligue a televisão, porque esse é o nosso drama privado de família e a gente prefere que você não veja essa humilhação. Então, esse tipo de reação que eu tenho visto por aqui. Humilhação. Essa é a palavra que domina hoje completamente
a situação lá. Agora eu quero mostrar isso aqui. Isso aqui é o Twitter. Se você entrar lá no Tendências, Biden com 3,42 milhões de posts. É o assunto mais falado, tá bom? É só paulada nele. Não tem um elogio. São 3,2 milhões de posts. O Biden brasileiro aqui, ó. 3,2 milhões de posts e só batendo no Biden. Não tem um elogio. Não tem uma pessoa falando Biden foi melhor, Biden se saiu bem, Biden ganhou, ou Biden não foi tão ruim. Então o que nós estamos vendo agora? Vamos lá, para encerrar. Os democratas não têm outra opção, eles terão que trocar o candidato, só que tem um problema. A prerrogativa de decidir é do presidente da república, que é dos democratas. Biden não vai desistir, Biden vai querer continuar até o final. E aí, meu amigo, vai entregar para o Donald Trump com mais facilidade ainda do que nós já imaginávamos. E o que isso representa para nós? Bom, Donald Trump lá vai dificultar muito a vida dos ditadores aqui no Brasil, isso eu posso te garantir. Agora, deixa eu só fazer um adendo aqui. Lembra da profecia? Lembra do apóstolo Reginaldo Rolim? Ele falou lá atrás, quando todo mundo estava falando que o Biden estava bem, não sei o quê, que é uma mentira, até a própria esquerda agora desmentiu o Biden, né, com toda essa mentira dele. E aí, olha só, ele falava lá atrás que ele viu o Donald Trump com a faixa presidencial, antes das eleições, né, antes de começar aí novamente, antes de fazerem pesquisa. E olha, isso está acontecendo também. Isso está acontecendo também. Então, lá em 2022, 2023, ele já estava falando sobre isso. Recentemente, num vídeo no começo do ano, ele também falou sobre isso, acho que mês 2, eu não lembro exatamente o mês, mas ele também falou sobre isso e agora nós estamos vendo isso acontecendo diante dos nossos olhos. E também vendo que o Biden realmente não tem condição nem de terminar esse mandato. E segundo, está acontecendo lá o que eu falo que vai acontecer aqui. A esquerda forçou a barra, né? Não levou a sério, fez aquilo que elas fazem para chegar ao poder e agora está criando uma rejeição que nunca se viu na esquerda americana. O que está acontecendo no Brasil é a mesma coisa, a gente está seguindo o mesmo passo, com um delay de 1 ano e meio. A esquerda aqui, a imprensa, trabalhou para colocar o Lula na presidência, a rejeição do Lula não para de crescer, o que nós vemos pela frente? O fim da esquerda. Às vezes é importante que a esquerda seja dado o poder nesse momento que a consciência do povo está mais antenada do que nunca, para que as pessoas aprendam de uma vez por todas que não dá para conversar com a esquerda mais. Bom, o vídeo ficou muito longo, mas é um momento crucial. Nós estamos vendo aí um resgate da esperança mundial com Donald Trump chegando à presidência. E foi o pior debate da história para um candidato, no caso Joe Biden. Trump nem precisou ser sensacional. Ele nem precisou ser aquele Donald Trump que a gente está acostumado de assistir. Basta ele falar normalmente e assim, dar dó no Joe Biden. Mas é isso, um abraço. Aí, gente. E aí, o que você acha sobre tudo isso aí que eu mostrei para você? Sobre o que eu falei antes aí no começo, durante o vídeo, mostrando aí o que o apóstolo falou. O que você pensa sobre isso? Deixa então seu comentário, sua impressão sobre isso. Olha, Anderson, realmente acredito que seja o cumprimento do que ele tem falado. Não acho. Acho que você, Anderson, tá piradão. Amado, seja educado e cristão, seu comentário fica, tá bom? Não se esqueça que tem esse quadro desse leão lindo na nossa loja, dá uma olhada lá. Também tem essa caneca gratidão e muitas outras coisas lá. Logo, logo vai estar chegando coisa nova, hein? Deus abençoe você, um forte abraço e até um próximo vídeo.